Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e vamos bater um papo sobre o segundo episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que foi o episódio que finalmente trouxe os anãos pra história, que eu sou muito fã, como vocês podem ver aqui pelo cenário. Então tem muita coisa pra falar, vamos lá. A série vem se dividindo em núcleos de personagens com separações muito bem estabelecidas. Mas mesmo com essa divisão, a história desse episódio conecta os núcleos da série com conflitos que partem de um mesmo tema, que é o fortalecimento dos laços desses personagens. A Nori vê que o estranho oferece perigo, mas continua protegendo ele. A Galadriel quase se afoga, mas é salva pelo Halbrand. E quando o Elrond está prestes a sair derrotado de Khazad-dûm, o Durin finalmente perdoa o seu amigo. Então todos esses personagens chegam num ponto onde eles recusam o abandono das suas relações. E foi bem expressivo ver o episódio criar uma corrente de eventos toda baseada num dos valores mais centrais de todo o Legendário. Mas, por outro lado, nem todos os núcleos conseguiram aproveitar tão bem esse mesmo tema. Porque, por exemplo, enquanto as cenas de Khazad-dûm foram realmente incríveis e cheias de carisma, a aventura da Galadriel pareceu ficar num ritmo muito mais lento do que no primeiro episódio. Então a gente teve altos e baixos, mas vamos falar de todas as sequências para ver o que funcionou e o que ainda pode melhorar. Vou fazer algumas comparações com os livros, como é tradicional aqui da casa, e caso você queira conhecer mais sobre os livros, os que eu citei estão aqui na descrição. Então agora sim, podemos ir. Vamos começar falando sobre a Nori, que é a personagem que vem sendo o coração dessa história. Um ponto que marca a chegada do estranho é o fato dele oferecer um risco pelo potencial de poder perigoso que ele carrega, como ele mostra quando cria aquele tufão de fogo. E esse risco é destacado pela coitada da Poppy, quando ela chama a Nori pra fugir dali e deixar o cara pra lá. E é aí que a gente vê a virtude da Nori se destacando, quando a compaixão dela supera o seu medo. Porque mesmo depois dela ver o risco que o estranho oferece, ela continua querendo proteger ele, nesse estado instável que ele tá. É como ela diz, essa não é quem ela é, já que ela precisa ajudar ele. Nesse ponto, a personalidade da Nori fica muito bem desenvolvida, porque ela não é só uma personagem gratuitamente bondosa, que é assim porque é, e acabou. Na verdade, ela tem uma motivação que é baseada numa das virtudes mais simbólicas desse universo, que é a fé dela. Quando a Poppy pergunta por que ela está fazendo isso, a Nori diz que ele poderia ter caído em qualquer lugar, mas que caiu justamente ali, com ela. E por isso, ela acredita que deve existir um propósito para tudo isso ter acontecido. It's like there's a reason this happened, like I was supposed to find him. Me. Então, grande parte da virtude da Nori vem da sua fé na existência de um desígnio maior. E é isso que faz com que ela tenha confiança na sua compaixão, mesmo quando ela sente medo e incerteza. Porque tem um cara fazendo um furacão de fogo na frente dela. Mas ela confia, ela vai em frente. Mas por que esse tema que envolve a Nori, essa virtude dela, é tão importante da gente analisar? Porque ele ajuda a revelar o que pode ser o tal do estranho. Voltando para o Senhor dos Anéis, quando Gandalf entrega o anel para o Frodo, ele diz que ele foi designado a receber o anel, porque existia algo em ação maior que o Sauron envolvendo esses eventos. Bilbo estava destinado a encontrar o anel, e não por ser o artífice. E nesse caso, também você estava destinado a tê-lo, e esse pode ser um pensamento encorajador. Então a história destaca como Gandalf acredita numa ação superior, como um apoio na jornada que eles estavam trilhando. E o Tolkien recompensa essa fé do Gandalf e do Frodo, quando o Frodo consegue levar o anel para onde ele tinha que ser levado, que era com o Gollum na beira do fogo. E só assim a Guerra do Anel é vencida. Então a confiança que o Gandalf tem no propósito do Frodo é muito próxima da que a Nori sente em relação ao propósito dela em encontrar o estranho, porque os dois confiam num propósito superior. E assim como a fé do Gandalf foi recompensada no fim da história, eu também acredito que a fé da Nori vai ser retribuída do mesmo jeito, só que dessa vez na forma do estranho. A gente já viu que esse cara é realmente muito poderoso, então ter um personagem como esse para agir ao lado do bem seria uma forma perfeita
de aumentar a importância das virtudes da Nori. Pode ser que a compaixão de uma pequena seja o que move uma grande força pelo bem do mundo. E essa seria a construção de uma ideia bem tolkieniana. Se a gente pensar nos temas básicos desse universo, eu acho que seria muito contraditório ver uma fé tão altruísta como a da Nori se tornar um erro, caso ela acabasse protegendo um vilão. Então, resumindo, a minha teoria atual é que o nosso estranho tem tudo para ser um personagem bondoso. E isso se encaixa com a teoria que eu já tinha começado lá no vídeo da análise do episódio 1, quando eu disse que ele poderia ser, quem sabe, um mago. Basicamente, o Tolkien já escreveu um texto onde 2 magos chegam na Terra-média durante a Segunda Era, que é a época da série. Os outros 2 magos vieram muito mais cedo, provavelmente ao mesmo tempo que Glorfindel, quando as coisas se tornaram muito perigosas na Segunda Era. E essa descrição parece se encaixar com o que está acontecendo com o Estranho, porque ele tem poderes mágicos, chegou na Segunda Era e está chegando justamente na época do crescimento de vários perigos. É uma teoria longa, mas que está fazendo sentido para mim. Pelo menos está parecendo coerente até agora. Vamos ver o que vai dar. I can't walk away from that knot till I know he's safe. Agora vamos falar sobre o Celebrimbor e o Elrond, que foi uma sequência rápida, mas bem interessante. Repara que o Elrond diz que o martelo do Fëanor é um objeto que trouxe tanta beleza, mas também muita dor. E nessa hora ele admira o martelo, mas não encosta nele, se mantendo afastado e lamentando as dores que foram causadas por essa coisa, como ele mesmo fala. How one object could be responsible for creating so much beauty and so much pain. Só que depois, o Celebrimbor conta uma história diferente, dessa vez enaltecendo o poder das Silmarils, que foram feitas pelo martelo. E ele vai e pega o martelo, se aproximando desse símbolo de poder que ele enaltece. Fëanor's work nearly turned the heart of the great foe himself. E esses 2 comportamentos opostos refletem características fundamentais desses 2 personagens. O Elrond consegue exibir um desprendimento frente a esse símbolo de poder. Mas a forma como Celebrimbor toma esse poder nas mãos reflete uma ambição, que é a vontade dele de criar algo da mesma forma que o martelo fez. Tanto que no fim da história, ele glorifica o trabalho do Fëanor com o martelo e faz uma pequena comparação com ele mesmo. What has mine ever accomplished? It has turned my heart, my lord. The heart of many an elf. E essa característica vem de uma inspiração fundamental do legendário do Tolkien. Nos livros, é dito que o Celebrimbor era secretamente ansioso para se equiparar à habilidade e à fama de Fëanor. E foi por causa dessa busca por poder, dessa ambição, que ele fez uma série de escolhas bem erradas no seu futuro. Então, enquanto Elrond parece ser consciente da dor trazida pelas Silmarils, o Celebrimbor foca em glorificar a história delas. E isso é um reflexo muito expressivo sobre as diferenças que esses 2 personagens ainda vão enfrentar, quando os 2 ficarem frente à mesma influência do mal. True creation requires sacrifice. E se você ainda quiser saber mais sobre a história do Celebrimbor e o que ele vive no futuro, tem um vídeo aqui no canal inteiro sobre ele e alguns dos artefatos mais importantes da Terra-média. Vou deixar aí nos cards e na descrição. Agora vamos falar sobre o núcleo de Khazad-dûm, que chegou com o pé na porta, ainda bem. A gente já é bem acostumado com aquela versão audiovisual de Moria na sua fase toda quebrada, lá dos filmes. Então ver essa nova representação com o auge de Khazad-dûm foi um baita sonho realizado, porque eu sou muito fã dessa direção de arte que se criou para os anãos. E essa nova interpretação dela faz jus ao que ela realmente pode ser. O que também foi um dos grandes acertos dessa parte do episódio foi o desenvolvimento dos anãos, que eu esperava muito que pudesse ir além da comédia. Quando Elrond chega em Moria, ele entra numa situação que invoca os traços principais dos anãos, que é uma disputa de força, cheia de cerveja e gritaria. O que rende uma sequência bem dinâmica, com um tom bem pra cima. Mas quando Elrond está indo embora, derrotado,
o Durin finalmente perdoa o seu amigo, e aquele tom da comédia da disputa muda completamente. E a cena assume um drama sério, que é muito bem transmitido pela atuação dos dois atores e pelo texto deles. E foi muito gratificante ver a série abrir espaço para um anão ser um personagem desenvolvido e completo, com drama, sério e bem feito. But I've lived an entire life in that time. A life you missed. Um outro ponto muito importante dessa parte é que no fim da sequência dos anãos é revelado um tesouro guardado entre eles. E eu acredito que isso pode ser uma reserva de Mithril, que é um elemento muito importante para essa fase da Segunda Era. Nos livros é dito que nessa época, alguns dos Noldor foram a Eregion, no oeste das Montanhas Nevoentas e perto do portão oeste de Moria. Fizeram isso porque souberam que o Mithril fora descoberto em Moria. E é justamente o início dessa movimentação que parece estar acontecendo agora, com a possível descoberta do Mithril em Moria e a aproximação que ele pode fazer entre eles e os Elfos de Eregion. Beleza, agora 2 comentários rápidos sobre outros 2 núcleos do episódio. A história da Galadriel não teve tanto avanço assim nesse episódio. Ela encontrou um grupo de sobreviventes e formou uma quase amizade com um novo personagem, mas nada muito além disso. Pelo que foi revelado desse cara novo, o Halbrand, ele também tem uma mágoa um tanto vingativa do passado, assim como a Galadriel. Então a série cria uma identificação entre os dois para dar início a uma relação. E o confronto tem a função de forçar esse laço entre os dois, com eles ajudando um ao outro num momento de necessidade. I know something of the pain you carry. A ação da cena teve uma escala grande, com uma criatura gigantesca, o que rendeu até umas cenas bem bonitas. Mas a ação dessa parte não chegou a me despertar tanta atenção e nem tanta empolgação assim. E a sequência acabou sendo a parte menos interessante do episódio inteiro. Eu sei que a série tem muitos núcleos diferentes de personagens e que nem todos vão ser sempre o foco da história em todos os episódios. Mas como ela é a protagonista, esse freio no arco da Galadriel fez o episódio faltar com algo que eu tinha gostado muito de acompanhar no primeiro capítulo. Depois disso a gente vê que ela é encontrada por um navio, provavelmente Númenóreano, então fico na expectativa de ver ela recobrando um espaço mais interessante do terceiro episódio pra frente. Agora sobre o Theo. Ele já vinha demonstrando alguns comportamentos um pouco negativos no primeiro episódio, que podem até ser influenciados pela lâmina marcada pelo Sauron, que ele cobiça de um jeito bem possessivo. E agora ele volta a ter esses mesmos tipos de impulsos, com o ataque de fúria que ele tem contra os barulhos debaixo da casa dele. E a série faz essa raiva toda se voltar contra ele, porque é justamente o esporro que ele faz que atrai o orc até a casa dele. É uma dinâmica simples, mas que expressa uma ideia importante, que é a forma como a conduta agressiva dele está se tornando uma condenação para ele mesmo. Depois do início da luta, a cinematografia transforma o episódio num pequeno filme de terror. O orc tem um visual horrendo que é incômodo, o medo dos personagens é expressivo e os planos criam um senso de suspense terrível. E a cena é tão bem conduzida que ela só precisou de um único orc para criar o conflito mais tenso do episódio inteiro. Então vamos lá, impressões finais do episódio. Dessa vez, o episódio foi bem mais focado em estabelecer e reforçar as relações entre os personagens da história. O carisma da Nori traz o ponto de vista certo para desvendar o mistério do estranho, e a introdução dos anãos roubou a cena do episódio, tanto pela apresentação impactante, quanto pela personalidade bem característica dos personagens. Mas em paralelo, o arco da Galadriel não teve desafios tão instigantes e também não mostrou as relações mais chamativas do episódio. Mas ele termina com a promessa de uma reviravolta interessante para o próximo episódio. Então, pessoal, essa aí foi a minha análise do segundo episódio de Os Anéis de Poder. Se vocês gostaram, puderem deixar um like, um gostei, eu agradeço muito. Convido vocês aí a se inscreverem, caso ainda não sejam inscritos. E me segue lá no Instagram também, onde eu vou comentando as coisas aqui do canal em tempo real. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então fico por aqui, valeu e um abraço.